Hoje vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento, mas foi o primeiro a ser escrito, antes de Mateus, de Lucas e de João. É o menor de todos os evangelistas, mas não o menos importante. Neste Evangelho, cerca de 80% dele nós podemos encontrar em Mateus ou em Lucas. O material de Mateus, cerca de 50%, só encontramos em Mateus. O material, conteúdo de Lucas, cerca de 60%, só encontramos em Lucas. Mas tudo que há em Marcos, que é comum a Mateus e a Lucas, em Marcos nós temos uma versão mais detalhada, mais extensa. E isto é muito interessante, porque embora sendo o menor dos evangelistas, o que há de comum entre Marcos, Mateus e Lucas encontra-se em Marcos numa forma mais detalhada e mais extensa. O material que é exclusivamente do Evangelho de Marcos é o seguinte: aquela cena, logo no início do Evangelho de Marcos, em que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus vão prender Jesus, vão pegar Jesus, porque eles diziam que Jesus estava louco, estava fora de si. Jesus tinha consciência desse assunto, dessa palavra, desse pensamento da sua família, porque quando eles chegam para prender Jesus, para pegar Jesus, Jesus estava ministrando, estava ensinando a multidão, as pessoas. E as pessoas disseram para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando por você. E o Senhor Jesus Cristo disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus, a vontade do meu Pai. Um outro material que só encontramos em Marcos é a parábola da semente, comparando o reino de Deus, falando do reino de Deus. Um outro material é o milagre, como Jesus curou um homem que era surdo e gago. Uma outra história, um outro milagre que só encontramos em Marcos é a cura de um homem cego de Betsaida. Um outro registro interessante, só em Marcos, é de um jovem que estava seguindo a Jesus, mas que se cobria apenas com um lençol. O livro de Marcos diz que esse moço, ele fugiu quando as pessoas tentaram prendê-lo, e ele deixou o lençol na mão dessas pessoas e fugiu nu. E a última coisa que nós queremos registrar como algo só de Marcos está lá no finalzinho de Marcos, no capítulo 16, quando ele aparece à sua igreja, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e ele dá a ordem para que eles possam ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. E esses sinais seguirão os que creem. Então, esta parte pertence apenas ao evangelista Marcos. Acredita-se que João Marcos registrou tudo isso a partir das memórias do apóstolo Pedro. João Marcos era um filho espiritual de Pedro. Pedro, ele morreria em breve. Jesus tinha revelado isso para ele. E acredita-se que Pedro foi falando para João Marcos as suas lembranças, suas memórias dos milagres de Jesus, dos ensinos de Jesus. E uma palavra que nós encontramos aí no Evangelho de Marcos é a palavra iteos, que foi traduzida por logo ou imediatamente para o português. Essa palavra ocorre no Novo Testamento 80 vezes, 40 vezes só no Evangelho de Marcos.
Crê-se que esta palavra passa a ideia de urgência, de dinamismo, de entusiasmo. Então Pedro foi narrando as suas memórias de Jesus, mas com urgência, com entusiasmo. Sabia que não tinha muito tempo de sobra, que logo iria partir para o encontro com o Senhor nos céus. Então ele vai narrando as coisas, mas narrando com rapidez e narrando também com grande emoção, com grande entusiasmo. Então ele vai falando, imediatamente Jesus fez isso, e imediatamente nós fizemos isto. Então o leitor vai podendo acompanhar esse texto, mas vai podendo sentir também toda essa pressa, toda essa urgência, todo esse entusiasmo do escritor João Marcos e possivelmente de Pedro, que estava narrando todas essas memórias, compartilhando todas essas memórias para que João Marcos registrasse. Então essa é uma nota importante sobre este livro. Uma outra coisa importante neste livro é esse livro começa como termina, falando do Evangelho, do Reino de Deus, do Evangelho de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. A primeira frase deste livro é esta: Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Então, este é o Evangelho de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Então, o evangelista Marcos, ele nos dá logo no início o tema da sua mensagem, o tema do seu livro, o tema da sua obra. E ele termina falando sobre esse tema, dizendo lá no finalzinho, no capítulo 16, que o Senhor Jesus Cristo disse para a sua igreja, olha, vocês precisam ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, pregar o Evangelho, que Evangelho? O Evangelho de Jesus, o Evangelho que pertence a Jesus, o Evangelho que é sobre Jesus, que vem de Jesus, que é a boa notícia, que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que Deus quer ter comunhão conosco, que Deus quer curar as nossas enfermidades, que Deus quer instruir as nossas mentes, quer consolar o nosso coração. Esse Deus que se revelou através de seu Filho, o Senhor Jesus, que é o Cristo, o Messias, o servo do Senhor obediente. No Evangelho de Marcos, nós temos mais milagres do que em Mateus, do que em Lucas, do que em João. É o menor, mas é o livro, é o Evangelho dos milagres. Há três coisas muito especiais no Evangelho de Marcos. Não apenas três, há várias coisas muito especiais. Há muitas coisas especiais neste livro. E nós podemos destacar, além destas que já destacamos, três momentos no ministério de Jesus em que nós encontramos a declaração que tem a ver com o tema deste livro. Jesus é o Filho de Deus. A primeira vez é no batismo. Quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu que disse: "Este é meu Filho querido, que me dá muita alegria." O outro momento está no meio do livro, no capítulo 9. Jesus está no Monte da Transfiguração. Aparecem ali Moisés e Elias. E ouve-se então a voz do céu dizendo: "Este é meu Filho querido. Ouçam o que ele disser, o que ele ensinar, o que ele falar." E no final do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, na cruz, nós encontramos uma autoridade do exército do Império Romano. E este homem, então, vendo Jesus morrer na cruz, este homem ao pé da cruz, ele diz: verdadeiramente, esse homem, Jesus, era o Filho de Deus. Então, todas essas declarações, todos esses testemunhos vão ao encontro, estão de acordo com
o tema que o evangelista João Marcos nos passa logo no início da sua obra. A obra dele é sobre Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Esta obra de Marcos pode ser dividida geograficamente. Do capítulo 1 ao capítulo 9, nós encontramos Jesus realizando o seu ministério no norte de Israel, principalmente ali na região da Galileia e na circunvizinhança. E do capítulo 10 ao capítulo 16, nós encontramos Jesus caminhando para a Judéia, na Judéia, caminhando para Jerusalém, para a cruz. Então é interessante observarmos esta divisão do Evangelho de Marcos em termos geográficos. Outra coisa curiosa neste Evangelho, mas que nós encontramos em outros evangelhos também, é as vezes que Jesus procura não se revelar. Logo no início deste evangelho, ele cura um endemoniado e o endemoniado sabe quem é Jesus. Os demônios no evangelho de Marcos, que nós estamos estudando, eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, é o Santo do Deus Altíssimo. Mas Jesus não permite que os demônios falem, confessem isto. Interessante observar isso. Quando Pedro diz que ele é o Cristo, Jesus pede que não diga isso para ninguém. Então, de alguma maneira, Jesus quer manter essa verdade não revelada por enquanto. É muito interessante esta observação. Tem o tempo de todas as coisas. E Jesus queria que no tempo próprio essas coisas fossem reveladas. Além disso, havia o risco das pessoas quererem tomar Jesus e fazê-lo um Messias militar, o que ele não era, político, o que ele não era. Ele era o Cristo de Deus, o servo sofredor. Ele não estava dentro das perspectivas, dos padrões, das aspirações, dos desejos humanos. Ele estava aqui para realizar o propósito de Deus, salvar os homens, salvar a nós dos nossos pecados, da nossa cegueira, das nossas enfermidades, não apenas físicas, mas espirituais, o ódio, a inveja, os ciúmes, a inimizade, todas estas coisas. Então, este tema da ocultação, da revelação de Jesus como o Cristo de Deus, como o Filho de Deus, por um momento, por um certo tempo, é muito interessante e vale a pena sublinharmos e meditarmos sobre ela. Jesus não quer que as pessoas o tomem como Cristo político, como Cristo militar, como aquele que vai derrotar o império, as forças militares de Roma. Não, vai fazer isso, mas não com força militar, mas com amor, com seu sacrifício, com a sua mensagem do céu. Uma outra coisa interessante que nós podemos sublinhar no Evangelho de Marcos são as audiências, 4 audiências. Nós encontramos a multidão em Marcos admirada com Jesus, com os milagres, com os ensinos de Jesus. E Marcos registra isso. Como as pessoas, a multidão, ficava fascinada com Jesus e por Jesus. Outro auditório, outra audiência que nós temos, que Marcos registra, são os líderes religiosos. Os líderes religiosos estavam sempre com segundas intenções, criticando Jesus, reclamando de Jesus e odiando Jesus, com inveja de Jesus, tramando a morte de Jesus. Eram inimigos de Jesus. A terceira audiência que nós encontramos no Evangelho de Marcos são os apóstolos, são os discípulos,
que no Evangelho de Marcos, Marcos apresenta esses apóstolos, esses discípulos, como lerdos, lentos, para aprender o que Jesus ensina, para compreender. No milagre, por exemplo, quando Jesus está com seus apóstolos e diz para eles, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, compreenderam a palavra de Jesus de maneira errônea. E Jesus, então, começa a perguntar para os seus discípulos se eles não haviam entendido o que Jesus havia ensinado, o que Jesus havia feito, os milagres, quem ele era, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode suprir as nossas necessidades físicas e materiais, porque os apóstolos estavam pensando que Jesus tivesse dito essa palavra sobre o fermento dos fariseus, porque eles tinham apenas um pão. Então Jesus diz, vocês não entenderam, vocês não entendem, vocês não compreendem. Então Jesus vai fazendo várias perguntas, mostrando-nos a todos como a sua igreja, seus apóstolos, seus discípulos não entendiam, não compreendiam quem Jesus era de fato. Pessoa que ele era, o que ele era capaz de fazer, o seu caráter também. E a quarta e última audiência que nós temos neste Evangelho é você e eu. Como é que nós vamos reagir diante das boas novas do Evangelho de Jesus? Marcos quer saber, Pedro quer saber, Deus quer saber, Jesus quer saber. Será que nós vamos apenas ficar admirados como a multidão? Fascinados, achar que Jesus de fato foi um mestre bonito, extraordinário, com luz? Será que vamos agir como os escribas e fariseus, os herodianos, os líderes religiosos, sempre criticando, sempre com segundas intenções, buscando na palavra de Jesus, na vida de Jesus, os erros, as falhas? Será que seremos como os apóstolos, como os discípulos, lerdos, lentos, para entender e para compreender quem é Jesus e o que ele é capaz de fazer? Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, que você e eu possamos crer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Ele veio nos ensinar a vivermos como filho de Deus, como um servo do Senhor, obediente. Que você e eu possamos crer em Jesus, crer no seu Evangelho, nas boas novas de Jesus, porque assim é que seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.